obrigado a quem se juntou a nós para mais uma sessão da Academia Farma Mais. Hoje iremos falar um pouco de um tema que já é comum, que é a mobilidade e bem-estar, agora nesta altura de confinamento, e algumas das situações, neste caso serão duas situações que nós iremos abordar e que já irão ver, ou seja, que diz respeito às lesões e depois ao problema realmente de estarmos muito tempo sentados. Meu nome é Gonçalo Saldanha, sou fisioterapeuta e tenho comigo Celso Amaral, farmacêutico, que irá então, conjuntamente comigo, tornar isto numa conversa o mais agradável possível. Sempre que possível, também sintam-se no direito de abrir os microfones e fazerem as vossas questões, torna-se bastante mais interessante do que estarmos propriamente só aqui os dois a falar sobre estes assuntos. Às vezes as dúvidas de um são as dúvidas de todos e muitas vezes isto passa para além do balcão e do nosso trabalho e entra também na nossa vida pessoal, para os nossos amigos e familiares, por isso são sempre dicas importantes que podemos ter. Celso, queres dar as boas tardes? Sim, boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Este é mais um módulo que penso que pode ser útil para o desconfinamento, digamos, a nova ordem do dia, que é o voltar à atividade normal, com certas limitações, e vamos abordar um bocadinho o que é que poderá a farmácia ajudar neste sentido a todas as pessoas que desempenham trabalho, atividade física e outro tipo de atividades que possam realmente precisar de alguns conselhos, e aqui abordamos um pouco estas duas vertentes, como o Gonçalo falou, de forma mais, digamos, científica, sempre ajudando a farmácia a poder fazer o melhor aconselhamento. Gonçalo. Sim, isso que tu acabaste de dizer é realmente importante, ou seja, queiram sempre ter em mente que o que nós partilhamos tem sempre uma pontinha tem grande componente de ciência, porque ao fim e ao cabo estamos a falar de saúde, mas essencialmente alguns dos argumentos, quer até a experiência que eu tenho na minha vida profissional e a experiência do Celso também, enquanto profissional e farmacêutico, com largos anos a trabalhar na farmácia, é importante realmente que percebam que muitas vezes são desbloqueadores de conversa ou até mesmo argumentos para que possam, não é fechar a venda, mas fazer o melhor aconselhamento. É um pouco transversal realmente, ou seja, em termos de conhecimentos, mas também é importante, não queremos tornar especialistas do dia para a noite, mas queremos sim que tenham, e aqui sim, a academia como uma referência, a academia que é algo que deriva realmente da empresa da Farma Mais, mas que arroga-se a ser a forma mais fácil de os produtos chegarem a vocês, ou seja, que é formando exatamente para isso. Começamos com uma frase do American College of Sports Medicine, onde tem vindo a ser debatido durante muitos anos sobre a prática do exercício físico e como é que esta poderia eventualmente retardar o processo biológico. A questão é que não se consegue retardar esse processo, consegue-se realmente através de estimulação das próprias células e através de envolver sistematicamente as células num processo de cicatrização, existe realmente uma aparente forma de minimizar os efeitos fisiológicos, ou seja, isto sempre em detrimento de alguém que é sedentário. Posto isto, nós de manhã abordávamos realmente esta pergunta do saudável ou atleta. A questão é que é atribuído sempre algo de muito mágico aos atletas, como sendo pessoas super saudáveis. O que é certo é que é uma profissão essa que acarreta riscos. Ao ter esses riscos, acaba por ter também o quê? Ter as lesões. Ora, quando nós falamos nas formações de mobilidade e bem-estar sobre as doenças ocupacionais relacionadas com o trabalho, sobre as lesões de esforço repetido, nós temos que entender que tudo isto está diretamente ligado ao trabalho. Porquê? Porque realmente são as horas que nós passamos a fazer determinados movimentos ou numa determinada posição que vão determinar a ocorrência de uma lesão ou não. Ou seja, esses desequilíbrios de nós não treinarmos de uma forma holística ao corpo é que podem dar-nos mais ou menos propensão a termos uma determinada lesão. Então, falávamos dos benefícios do exercício físico e, invariavelmente, teremos sempre que falar do quê? Teremos sempre que falar, então agora na altura do confinamento, de algo que é estarmos em casa com uma diminuição da atividade física e estarmos a comer, ou seja, não termos tanto gasto. Isto é um bocadinho como perguntarmos, ao fazer o paralelo, quantas vezes abasteceram o carro este mês, ok?
e quantos depósitos gastaram, e é um bocadinho isso também que nós transferimos para o nosso corpo, ou seja, a quantidade de vezes que nós comemos e realmente o gasto energético que nós temos. Aqui, eu pedi a ajuda do Celso, só para fazermos aqui, em boa verdade, um paralelo, que é, as pessoas normalmente dirigem-se à farmácia, e dirigem-se à farmácia por causa das dietas e querem algo que seja milagroso para os colocar numa boa forma física, ou fazer uma perca de quilos de uma forma bastante rápida, mas o que é certo é que não há nenhuma fórmula mágica, pois não. Como é que tu lidas com isso, ou como é que os farmacêuticos podem gerir isso, Celso? Ou seja, alguém que vai dirigir-se à farmácia, agora estamos a falar do gasto energético, estamos a falar do metabolismo basal, tudo isso está diretamente relacionado com fatores como a idade, com fatores como a morfologia, como até mesmo, ou seja, o estilo de vida da pessoa, e vocês não têm esses dados. Como é que vocês fazem essa gestão? É verdade, as pessoas querem realmente benefícios num curto espaço de tempo e evitam, digamos, algumas medidas que já sabem que têm que tomar e pedem ajuda. O profissional de farmácia será sempre uma das primeiras abordagens, e a verdade é que até aqui via-se que as pessoas apenas seguiam, por exemplo, dietas à base de comprimidos, de medicamentos. Foi-se mudando para algum início de atividade física, e agora vê-se muito a vertente da nutrição com atividade física associada. E vemos que realmente há várias possibilidades de aconselhamento. Na farmácia há sempre a dúvida de como posicionar uma atividade física, uma capacidade de redução alimentar a um tipo de pessoa que muda a cada 10 em 10 minutos. Ou seja, agora pode ser uma pessoa com 20 anos, a seguir uma pessoa de 50 anos, uma de 35, como é que se adequa realmente a esse tipo de aconselhamento? A verdade é que os farmacêuticos têm alguma capacidade têm muita capacidade de aconselhamento nesse sentido, mas que também se aconselha com os nutricionistas, e acho que aí o trabalho dos nutricionistas é preponderante na parte alimentar, mas a nível de exercício físico há sempre uma pequena lacuna, e as pessoas aí às vezes cometem excessos, cometem realmente erros, e aqui é onde a farmácia pode realmente intervir e deve, não é? No aconselhamento, na prevenção de realmente de lesões, e aconselhar realmente o melhor para cada utente. Este tipo de posicionamento nós podemos esmiuçar de forma detalhada. Tu, principalmente, Gonçalo, consegues esmiuçar, mas realmente aqui neste tema acho que não faz sentido. Mas os benefícios da atividade física, sem dúvida, que toda a gente os comprova. Agora, na capacidade da atividade física em detrimento realmente da perda de peso, do estilo de vida saudável, tem que ser muito bem medido e tem que ser sempre muito bem aconselhado. Aqui, acho que, sem dúvida, o aconselhamento da farmácia pode ser determinante, e é uma área que a farmácia deveria investir, sem dúvida. Eu estava a fazer este paralelo porque não é fácil nós relacionarmos o excesso de exercício físico, ou a pessoa ser um atleta, ou a pessoa ser um atleta regular, ou um desportista regular, e estarmos a associar automaticamente isso a uma pessoa saudável. Ou seja, são dois conceitos completamente diferentes, e são dois conceitos que nós devemos ter em casa. Porquê que eu estava a falar disso? Eu estava a falar disto porque a partir do momento em que nós temos alguém que faz uma prática regular de exercício físico, pode também estar a contrair bastantes lesões, ou seja, o que não é necessariamente uma pessoa saudável. Depois, temos alguém que vai procurar para fazer uma dieta, e nós sabemos que se a dieta não for acompanhada de exercício físico, que vai alterar a composição corporal e que vai permitir maior gasto energético, ou uma diminuição do consumo de calorias, mas também um aumento por parte da pessoa em gastar aquilo que ingere, é realmente um equilíbrio a ter, e aí os farmacêuticos, lá está, têm a porta virada para a rua, acabam por ser sempre bastante fustigados. Isto porquê? Porque nós, quando depois temos as lesões, desporto ou atividade física, ou seja, isto acaba por estar diretamente articulado com o tipo de alimentação, com a forma como a pessoa realmente vai fazer o seu treino, ou vai fazer o seu regime, e acaba sempre por ser o farmacêutico o elo de ligação. A pessoa quis fazer uma dieta, iniciar um estilo de vida saudável, vai ao farmacêutico.
neste momento, como tu falavas e muito bem, já há os nutricionistas, ou seja, que estão disponíveis. Depois já começa a haver também clínicas que começam a ter fisioterapeutas, osteopatas, ou seja, começa a haver cada vez mais um envolver das equipas multidisciplinares e que vão ajudar, sem dúvida, ao farmacêutico, mas sem nunca esquecendo que são vocês a cara da saúde, são vocês a pessoa que vai realmente aconselhar. Posto isto, nós, quando temos alguém que faz desporto ou atividade física, ou seja, entenda-se que está a praticar uma modalidade, está a fazer desporto realmente, ou está a fazer só uma atividade física, que pode ser também a jardinagem, que não entra necessariamente numa característica de desporto. A questão aqui é que uma jardinagem, se for feita durante todo o confinamento, pode dar, por exemplo, uma tendinite de Kervane, pode dar um síndrome de canal cárpico. Ou seja, nós temos que fazer sempre a distinção, mas sabemos que o edema é sempre comum, sabemos que existem realmente os 5 sinais cardinais da inflamação e é muito importante ou não para vocês conseguirem reconhecer isto, que é para nós depois podermos esmiuçar aqui um bocadinho, Celso. Eu penso que sem dúvida. Às vezes a maior lacuna numa primeira abordagem de um utente é às vezes conseguir explicar as queixas, conseguir explicar o que é que sente e como sente e tentar, digamos, explicar de forma. E o profissional de saúde na farmácia tem sempre às vezes dificuldade a perceber quais são as queixas diretas do utente e daí conseguir tentar perceber o que é que pode aconselhar e o que é que pode, digamos, ajudar naquele sentido, aconselhar. Uma das coisas que nós sabemos é que nas lesões desportivas, nós temos aqui, por exemplo, as principais, as entorses, as lesões musculares, as tendinopatias, e depois as lesões mais traumáticas, ou seja, as lesões por contacto, as lesões meniscais, que normalmente são lesões um pouco mais graves. O que é certo é que nós, enquanto fisioterapeutas, sabemos que a forma de as tratar será sempre pela prática de exercício físico, pelo reequilíbrio muscular e tudo mais. Mas também sabemos que numa primeira linha, quando alguém se dirige à farmácia a dizer que tem um edema, que vocês sabem que é uma acumulação de líquidos, que vocês sabem que existe uma sobrecarga realmente a nível dos rins para fazerem a retenção ou para fazerem a eliminação desses excessos. Depois, todas as causas que podem realmente vir daí, que podem ser de origem aguda ou de origem crónica, não fica fácil, nós sabemos. Então, o que é que nós temos? Nós temos realmente, ou seja, uma componente entre a teoria e a prática. Nós sabemos que os 5 sinais cardinais de inflamação, o calor, rubor, edema, dor e a perca de função, podem ser relacionadas com o quê? Na farmácia nós temos a aplicação do gelo, a aplicação do calor, temos os antiálgicos, temos os cremes anti-inflamatórios e temos depois então as ajudas técnicas e os suportes ortopédicos. Ora, nós sabemos que uma junção entre este tipo de produtos que estão disponíveis para o farmacêutico, mas, acima de tudo, a correlação entre aquilo que é os edemas, entre aquilo que é a dor, a perca de função, é o suficiente para quê? Para que vocês possam fazer um aconselhamento de um calor, para que vocês possam fazer um aconselhamento de um gelo e, acima de tudo, para que possa realmente ser aconselhado a melhor ortótese e o melhor suporte. Quando olhamos aqui para a prática, e aqui eu falava na prática, que é aqui na questão das lesões musculares, que realmente têm as contusões, os estiramentos, as lacerações, nós temos 1, 2 e 3, que é, ou seja, é o estiramento, depois temos o estiramento com ruptura e temos a ruptura completa que leva a grande sangramento. Isto é basicamente uma junção com a prática, ou seja, é aquilo que, enquanto farmacêutico, se pode observar. Ora, se vocês podem observar o calor, o rubor, o edema, a dor e a perca de função, isso vai nos dar as características do quê? Ou da aplicação de um creme antiálgico, ou da aplicação de um creme anti-inflamatório, quiçá até mesmo um auxiliar de marcha ou uma ortótese, um suporte ortopédico. Mas, acima de tudo, nas lesões musculares, nós podemos ter muitas das vezes equimose, ou seja, onde nós temos, por exemplo, a presença do edema, pode não ser exagerado, mas pode, por exemplo, já começar a aparecer equimose, ou seja, aquela nódoa negra que vai realmente dar-nos a indicação de que há algo um pouco mais profundo. E isto é aquilo que, aqui neste slide, nós chamamos a teoria e a prática, que permite ajudar realmente nesse reconhecimento. Posto isto, onde é que nós temos estes 5 sinais da inflamação e estas imagens, ou seja, das rupturas 1, 2 e 3, a ligar com a ortopedia? É realmente quando nós falamos sobre os graus de suporte. Ou seja, porquê? Nós temos algo que nos foi dado e que visualmente ou até mesmo a palpar nós conseguimos sentir, mas depois acabamos por ter o quê? Acabamos por ter a ligação direta aos produtos. Ora, a PharmaMais aqui é realmente a diferença. Porquê?
porque nós sabemos que a diferença de produtos está na sua construção, está na sua mecânica, está no seu fabrico, está na utilização dos materiais, mas sabemos também que, mais importante do que isso, é a questão de quê? De nós decompormos o que é que são os tipos de suporte, os tipos de materiais e depois então os estados de inflamação. Ou seja, andando para trás, nós temos alguém que está com perca de função provocado pela dor e pelo edema, ou seja, neste caso o edema fez a conversão dos mecanorreceptores a uma perca de função, nós temos depois 4 graus de suporte para conseguirmos dar ou para conseguirmos fazer esse aconselhamento. Celso, aqui onde é que eu posso ajudar? Dá-me lá aí umas dicas, porque tens tu ao balcão. Sim, Gonçalo, aqui eu acho que esta informação que está aqui neste slide, digamos, de forma breve, resume por tópicos as vários tipos de suporte. Aqui podes tentar correlacionar um tipo de suporte com uma lesão, para fazermos uma ligação direta num exemplo mais comum em cada caso, por exemplo, de um imobilizador, de uma estabilização severa. Ok. Sim. Então, vemos lá. Se nós, por exemplo, abordarmos aqui 3 joelhos, correto? Nós falamos de 3 joelhos, falamos de 3 tipos de produtos. Aqui temos 2 activos e um neoprene. Nós temos aqui, por exemplo, os produtos activos aguentam graus de suporte 1 e 2, que são eles o quê? Compressão, estabilização ligeira e compressão e estabilização moderada. Ou seja, não têm realmente estes produtos, não têm a resistência suficiente para conseguir fazer uma contenção de movimento. Ou seja, eles fazem realmente só uma estabilização ligeira através dos fixadores que são, ou seja, não são rígidos, mas permitem algum grau de movimento, mas também o próprio produto. Se nós lá fôssemos colocar umas talas rígidas, não ia ter a rigidez suficiente para fazer força face às talas, ou seja, os movimentos nunca seriam totalmente controlados. Então, é aqui que nós queremos que atrás do balcão vocês consigam fazer exatamente esse tipo de reconhecimento, ou seja, se alguém tem realmente muita dor ao movimento a fazer determinada função, nós sabemos que tem que ser agressiva a estabilização. Então sabemos que temos que ir para quê? Ou para um grau 3 ou quiçá para um grau 4. Então temos que ter pelo menos uma noção do tipo de produto que temos disponível na farmácia e que permite não só fazer essa contenção, mas que o produto tenha também essa rigidez. Por que é tão importante a questão da rigidez com o produto? E eu faço esta questão, porque existe muitas vezes marcas que têm produtos que têm talas rígidas com articulações policêntricas, mas depois a construção, o tipo de material que foi utilizado para ter essas talas rígidas não oferece a resistência suficiente para que realmente seja um movimento muito contido. Okay? Imaginemos que nós queremos transportar algo que é muito valioso e vamos fazer a utilização ou de papel de celofane ou vamos fazer a utilização realmente de um invólucro plástico, ou seja, temos a diferença da rigidez do produto. Se calhar o suporte plástico vai conferir muito mais segurança do que o papel de celofane. Pode não ser o melhor exemplo, mas é exatamente por este extremo para perceberem essa função. Celso. Sim, acho que sem dúvida. E depois aqui a questão do estado da inflamação também pode determinar também a escolha do produto, né? Se for uma situação aguda e crónica, pode ser correspondido com um produto específico. Exatamente, porque imagina, se nós temos numa fase inicial, se nós temos realmente bastante calor, temos bastante edema, temos o rubor, aquela vermelhão, então, se nós vamos fazer, por exemplo, algo como a aplicação de um neoprene em alguém que não vai, de certo, utilizar isto para fazer a sua recuperação, porque não faz desporto regularmente, não faz exercício físico, se calhar a linha Active ou a linha AirMed, AirTex, será sempre a linha mais segura. Porquê? Porque é realmente aquela que permite maior respirabilidade, é aquela que permite menos retenção de calor e acaba realmente por ser aquela que vai permitir que haja um eliminar mais fácil desse calor. O que é que isto quer dizer? Ou seja, que nós estamos atrás do balcão a adequar à lesão da pessoa ou até ao processo de recuperação exatamente o tipo de construção de produto, ou seja, o tipo de material. Ok? Sem dúvida. E acho que agora realmente vamos tentar perceber que as pessoas tiveram muito tempo paradas, principalmente aqueles que praticavam mais exercício físico, por cautela deixaram de praticar, agora vão voltar a praticar, vão provavelmente pedir aconselhamento neste sentido. E estas dicas que o Gonçalo vai dando, sem dúvida, acho que são uma mais-valia, Gonçalo.
Mas podes continuar. Pegando no que estavas a dizer, quase que parecia combinado. Temos então a questão da tromboflebites, não é? Ou da trombose venosa profunda, que podem não, são causas que estão diretamente ligadas ao quê? Ao sedentarismo, não é? Ou seja, normalmente elas estão associadas a pessoas que têm pouco movimento e que passam muitas horas na mesma posição e que não têm essa função muscular que não permite realmente que haja o quê? Que haja uma maior ativação do efeito bomba que permita realmente que haja, ou seja, um livre fluxo sanguíneo. Aqui nós temos a azul representadas as veias, cá está a superficial e a profunda, e depois então a função muscular que vai permitir esse tal efeito bomba, ou seja, evitando realmente o refluxo e com a utilização das meias de compressão graduadas, já vamos depois ver também aqui a graduação, mas ela vai melhorar o fluxo, ela vai aumentar os volumes e vai, acima de tudo, ela vai fazer uma redução muito grande do edema e da inflamação. Daí que eu tenha aproveitado e tenha posto também o processo inflamatório, os 5 sinais cardinais, aqui com uma imagem bastante gráfica e sugestiva exatamente de como é que nós temos muitas das vezes o edema e a inflamação. Porque nós podemos ter um edema com uma inflamação bastante reduzida ou, quiçá até mesmo, ou seja, com quase uma ausência de inflamação, porque pode ser algo só mesmo em que nós temos uma debilidade na parede da veia e por ação da gravidade nós temos uma acumulação de líquido nos membros inferiores. É importante às vezes fazermos este paralelo. Posto isto, o que é que nós temos? Nós temos realmente então os graus de compressão e a sua aplicação. Aqui de uma forma muito sucinta, se nós podemos ter, por exemplo, nesta figura que estava aqui atrás, ou seja, onde nós podemos ter realmente aqueles 3 membros que estão realmente, ou seja, com alguma, ou seja, um membro aparentemente está normal, depois começamos então com edema e depois então com edema já bastante mais exuberante. Isto então ajuda realmente a vermos o quê? Para que é que serve a compressão suave? E aqui pelos graus de mercúrio. Depois então pelas compressões, ou seja, aumentando 2, 3 e 4, para realmente nós conseguirmos perceber que a partir do momento em que temos uma utilização do grau 3, significa que já estamos realmente com um problema bastante grave, ou seja, que já temos mesmo, ou seja, a trombose venosa profunda é já uma realidade e que o problema de termos um tromboembolismo, ou seja, em que há o deslocar de um trombo venoso que pode ir pelas veias de grande calibre e entrar nas de pequeno calibre e realmente fazer ali um coágulo, é realmente já uma realidade e que deve de ser tida em conta. Ou seja, coisas tão simples como caminharmos, como fazermos uma alternância de cúbitos, como fazermos realmente uma elevação dos membros, como termos o cuidado da hidratação, como termos o cuidado de cuidar da pele e a utilização realmente das meias compressivas, é realmente isso que permite uma manutenção do nosso bem-estar no geral. Já começámos por falar da alimentação, depois começámos por falar na questão de quem é que faz prática com mais ou menos regularidade de exercício físico, pode também estar a padecer de algumas lesões, a diferença na identificação dessas lesões, os problemas que essas lesões podem realmente dar, e depois então entramos dentro, ou seja, das questões linfáticas, não é? E realmente de uma diminuição do exercício físico pode levar a aumento dessas lesões. Celso. Não só a diminuição do exercício físico, eu penso que, por exemplo, todas as pessoas que habitualmente desempenhavam uma tarefa, por exemplo, numa cozinha, numa farmácia, numa situação, numa loja em que andavam diariamente, se calhar 5 km a fazer tarefas diárias de um lado para o outro, de um momento para o outro sentiram-se presas em casa, deixaram de ter aquele ritmo de trabalho e de um momento para o outro vão ter que voltar outra vez a desempenhar essas tarefas. As primeiras semanas, provavelmente, vão surgir algumas queixas. Eu lembro-me, por experiência, quando comecei realmente a trabalhar ao balcão, comecei a sentir um peso nas pernas, porque não estava habituado a estar todo dia a pé. Todo dia a pé, andar de um lado para o outro, em curtos passos de distância. E, sem dúvida, aqui um aconselhamento de uma meia, estamos a falar aqui de meias elásticas, mas também poderão sempre ser aconselhados uma meia de descanso, em que o efeito nada tem a ver, né? Sem dúvida que nesta primeira fase de desconfinamento pode ser uma mais-valia e estes aconselhamentos, nesta tabela, a farmácia também pode colocá-los realmente ao serviço dos seus conselhos diários na farmácia. Mas melhor ainda, temos a hipótese de, se tiverem realmente algum problema,
temos que contar com a Farma+, não é? Em que temos aqui todo o nosso catálogo dos meias compressivas e os próprios vídeos que ajudam realmente, ou seja, a fazer uma maior, não só integração da meia na rotina da pessoa, porque já aqui tivemos o Henrique, fisioterapeuta, também a falar sobre estes problemas, e realmente referia-se a questão de os produtos serem muito elásticos, serem às vezes difíceis de colocar, formas de colocar, e cuidados a ter também na manutenção da meia, porque ao fim e ao cabo às vezes não é um produto que está da forma mais acessível, isto não é irmos à Zara comprar um par de meias, estamos realmente a falar da nossa saúde, e é importante termos esses cuidados, e isso tudo está, que é uma coisa que nós já temos habituado às farmácias, mas está mais uma vez também disponível no nosso site, e que podem sempre dirigir-se lá para ver como tirar as medidas, como tratar os produtos e todas as formas de cuidar deles. Posto isto, Celso, não vamos amassar muito mais, se calhar vamos deixar para perguntas, ou não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, Gonçalo, eu acho que de forma resumida falamos um pouco de todo tipo de aconselhamento e de ajudas que a farmácia pode contar com a Farma+ para estas novas semanas que nos esperam, o desconfinamento e nesta nova vertente, digamos, diária de prática de exercício físico e de atividade laboral, e estamos disponíveis sempre a ajudar em todos os campos, a nível de formação também, a nível de aconselhamento e a nível de produtos, sem dúvida. Temos disponível também no nosso site as formações anteriores, como o Gonçalo referiu e bem, da meia elástica, por exemplo, da PIM, entre outros lives que fizemos e que podem sempre ser úteis para recordar um pouco algum tipo de aconselhamento que pode surgir neste enquadramento. Se não houver mais perguntas, eu penso que, Gonçalo, da minha parte. Da minha parte também não. Da parte dos nossos ouvintes, alguém tem alguma questão? Bom, parece que não. Se ninguém tem nenhuma questão, esperemos ter ajudado. Se não, como o Celso já disse, está disponível depois para poderem ver novamente. Se não, é entrar em contato com alguém da nossa equipa que facilmente irão ser esclarecidos. Obrigado. Muito obrigado, então, pela presença. Tchau, obrigada. Obrigado, então. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde.